mim, assim, de boa, o que quiserem falar, para a gente ir já organizar e já pensar em várias coisas aqui. E aí, para começar, eu já queria saber as dúvidas de vocês. Porque, assim, vai ter dúvidas depois que eu passar. E tem as dúvidas que já vêm da nossa cabeça, da nossa ideia, do que a gente passou, do que a gente já vive. Então, primeira coisa, para facilitar, coloquem aí para mim nos comentários, quem já está aqui, de 1 a 10, que nota vocês dão para a vida sexual de vocês hoje. Independente de ser casada, solteira, namorando, enfim. Bota aí para mim nos comentários de 1 a 10. Sendo 10, tá perfeito. E sendo 1, tá tipo assim, meu Deus, Larissa, não sei nem o que é isso na minha vida. Vai colocando isso aí para mim. Coloquem aí para mim. Gente, e assim, sejamos bem sinceras, tá? Só tem mulher aqui. Eu também não vou dizer a vocês que a minha tá nível 10, não, tá? Não se preocupem, sem julgamentos. Cessa, apareceu. Deixa eu ver. Tá, já deu 3 minutinhos. Meninas que já são do clube, certo? Tá entrando gente nova, tá? Eu vou colocar o link dessa aula. Deixa eu colocar o link dessa aula na descrição aqui do grupo, só porque se chegar alguém que veio da live de Eli, aí elas não se perdem, porque eu acho que vocês devem estar usando no celular. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se alguém estiver assistindo no computador e alguém entrar no grupo, aí vocês falam que, ou encaminham o link aqui dentro de novo, ou fala que o link está dentro da descrição, tá? Tá na descrição aqui do grupo, só clicar. Deixa eu ver o que vocês colocam aqui. Repete a pergunta, Lari. De 1 a 10. Jane chegou por aqui, Regiane. Tá. De 1 a 10, que nota vocês dão para a vida sexual, para o relacionamento? Não só relacionamento amoroso, tá? Não tô falando aqui de casamento. Vamos lá, deixa eu melhorar a pergunta. Porque a gente não vai falar do boy exatamente, vai falar de vocês. De 1 a 10, que nota você dá hoje para a sua saúde sexual, para o quanto você consegue se satisfazer? Não só sozinha, mas juntando tudo. Sozinha, com boy, solteira, namorando. Nessa questão aí da sua vida sexual, que nota você dá hoje? Certo? Porque assim, sem segredinho aqui, tá? Eu já fui solteira também e não era... E a nota quando eu era solteira não era ruim, não. Então, independente de estar com um boy casado, marido, namorando, é você. Como você... Porque assim... Tem gente que tá solteiro e a nota tá lá em cima. Tem gente que tá namorando e a nota tá lá embaixo. Tem gente que tá namorando e a nota tá lá em cima. Então, não tem muita relação com o outro, tem relação com você. Certo? Flavinha, pronto. Flávia, tu também, bota aí. Tu que tá chegando agora. De 1 a 10, certo? De 1 a 10, que nota você dá para sua vida sexual hoje? Que nota como é que isso tá com você hoje, tá? E aí, pra gente começar... Mudou de figura, aí vai para 7. Pra gente começar, ó. O tempo tá corrido, o filho dormindo na madrugada, o filho dormindo junto. Vamos cuidar desse filho dormindo junto, mas a gente vai falar disso hoje não, tá? Gente, como quem? A sua vida sexual, como é que tá, Flavinha? Como é que tá? E dê uma nota, pra não ter que entrar nos mínimos detalhes, dê uma nota. Não é só quantidade e qualidade, é tudo junto. Porque, tipo assim, gente, você pode ter muita quantidade e não ser bom,
como você pode ter uma por semana e ser perfeito. Então, a junção de tudo, como é que você dá? Porque é você. Por exemplo, possa ser que você com seu parceiro seja perfeito, mas a gente tá na quarentena, a frequência tá menor e isso tá te afetando, tá? Então, é a junção dos dois, quantidade e qualidade. Deixa eu me organizar aqui pra gente começar. Ó, só para vocês entenderem o que é isso aqui, essa aula, quando a gente tá, para quem não é do clube, a gente tá fazendo o desafio desse mês, né? E aí a aula de hoje, teoricamente, eu iria falar sobre os alimentos que aumentam a libido. Só que, gente, ó, é sério, eu tenho medo das coisas que eu falo. Gente, de verdade, eu tenho medo. Porque assim, por isso que eu tenho que ter muito cuidado com tudo que eu falo. Porque tanto de bom ou se for de ruim acontece. Quem tá dentro do clube, sabe que eu programei esse desafio no comecinho do mês. Acho que a gente começou dia 11, alguma coisa assim. A gente já tá bem no finalzinho. Termina já no domingo esse desafio. E eu programei lá. Aí o que é que me aparece dentro do curso que eu faço? Workshop de sexualidade. E eu já tinha programado falar isso com vocês. Aí cai na minha frente um workshop perfeito falando coisas maravilhosas sobre sexualidade. E aí eu comecei a pensar, eu fiz, se eu falar só apenas sobre alimento, chegar aqui e falar, vocês têm que começar a treinar para aumentar a libido. A maioria quem está no clube já treina. Vocês têm que começar a comer alimentos que melhoram a vasodilatação, para melhorar a circulação sanguínea, para chegar mais sangue lá no localzinho, com nutrientes. Muita gente já se alimenta bem, mesmo assim não consegue. Por quê? E aí a gente entrando em você, tá? Não pensando lá no seu marido, não pensando lá no seu parceiro. Mas por quê? Principalmente com as mulheres. Flavinhas já tá aí agitada. Flavinha tem um perfil estético, que assim, esse perfil estético tem uma energia sexual lá em cima, e Flavinha sabe que ela tem isso. Ela já tá animada. Mas voltando aqui para porque se eu ficar lendo os comentários, eu vou ficar me perdendo. Me perdi agora, fui ler o comentário de Flávia. Mas, ó, porque, né, nós, mulheres, temos mais dificuldade para lidar com essa vida sexual. Nós, mulheres, temos mais dificuldade para ter orgasmo mesmo, para enfrentar isso, para lidar com isso em nossa vida. Né? E aí eu pensei, eu fiz, não adianta eu chegar aqui mandando essas mulheres comer um monte de coisa para melhorar a libido, tomar um monte de coisa, tomar maca, tomar não sei o quê, e comer não sei o quê, se o problema principal tá na cabeça. E aí veio como a luva para mim esse workshop. E aí o que acontece? Hoje nós vamos introduzir algumas coisas. Calma. É introduzir o conteúdo. A pessoa já começa a falar sobre isso, já começa a pensar maldade, né? Não, e ó, olha como é engraçado a minha fala. Porque não é maldade, só que a gente fala de forma inconsciente. Olha o que eu presta atenção, como eu falei, inconsciente. A gente já começa a falar sobre isso e já começa a pensar maldade. Só que não é maldade. Só que nós, mulheres, já temos a crença que nós, quando eu falo assim, generalizando, mas pensando na maioria, né? Temos a crença de que não pode falar, de que é tabu, tá? Maca ajuda, tá? Certo. E aí, o que acontece, Nath? Por que eu preferi não vir falar isso? Toma maca, toma não sei o quê. Porque é importante, sim, essa parte da alimentação, muito. Mas se você não entender muita coisa da sua vida, de como você age, como você reage, por que é assim com você, não tem maca que resolva, porque tá na sua cabeça o problema. Então, o que é que a gente vai fazer? Meninas do clube, essa ideia é principalmente para vocês,
ou para também quem está aqui convidadas que queiram participar com a gente já desse desafio no próximo mês. O que é que tem próximo mês? Próximo mês é mês do quê? Fale aí para mim, o que é que tem no próximo mês? Gente, é para me responder, tá? O que é que tem no próximo mês? Vocês estão viajando também, né? Quarentena, ninguém percebe que próximo mês é o mês dos namorados. Dia dos namorados. E aí, eu fiz, meu Deus, pronto, vai ser o mês da sexualidade. São João, Flávia, acorda, que nem São João vai ter aqui. Próximo mês é o mês, né, dos namorados, que todo mundo fala que é mês dos namorados. Vocês imaginam? Minha gente, olha onde está o foco de vocês. Na comida. Tá todo mundo pensando em São João, canjica, milho, bolo de milho. Ao invés de pensar, tá vendo? Que você, tá vendo que a gente tem que trabalhar isso? Tá todo mundo pensando que é na comida. Ó, essas falas de vocês são muito importantes, tá? Do jeito que eu tô gorda, nenhum olho vai me querer. Não é assim, tá? Não é assim. Enquanto vocês estiverem falando isso, só vai piorar. E aí, já passei 15 minutos falando, não disse nada, né? Vamos ser mais objetivos. Vou dizer o que vai rolar pra gente começar aqui a aula. O que é que eu pensei? Próximo mês, mês dos namorados. Esse tema não dá para falar de forma superficial. Não dá para eu chegar aqui em uma aula, em uma hora, resolver a vida de vocês. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai conversar sobre algumas coisas. Eu fiz algumas anotações aqui, certo? Porque eu não iria me lembrar de tudo o que eu tenho para falar com vocês. E aí, a partir daqui, próximo mês, a gente vai focar nisso lá no clube. O que é que vocês acham? Me falem se vocês gostaram ou se vocês não gostaram. Por quê? Primeira coisa, tem um perfil, uma personalidade, que se ela tiver com a vida sexual prejudicada, ela nem funciona. Só que isso não é só para uma personalidade, tá? Não é só quem tem esse perfil estético, pessoas que buscam muito pela estética, que quer emagrecer por estética, ela, se a sexualidade não tiver fluindo para ela, pronto, já não tem mundo. E para as outras, que não tem isso tão presente, a vida sexual da gente é importante para fazer com que tudo na nossa vida consiga fluir melhor. Porque se a gente não tem desejos, isso é uma coisa que para a mulher muitas vezes foi reprimida, foi negligenciada, mas se a gente não tem desejo, muitas vezes, na nossa vida sexual mesmo, a gente para de ter desejo na vida. Tipo, é muito real. Se você não tem uma vida sexual saudável, a tendência de ter depressão é maior, a tendência de você se sentir pior é maior, independente de você estar solteiro ou não, tá? E aí, até a questão, a gente vai entrar em questões de, tipo, quando seria interessante se tocar ou não. E porque também, se você não tem sua saúde sexual em dias, sua energia, porque isso é uma energia. Ó, eu vou até ler aqui para vocês o que significa libido, tá? Aqui, de acordo com o dicionário, libido significa a procura instintiva do prazer sexual, desejo. Gente, a procura instintiva do prazer sexual. É instinto, faz parte da gente. É tipo assim, vocês conseguem viver sem comer? Não. Vocês conseguem viver sem tomar água? Não, porque faz parte. Quando vocês não tomam água, passa 2 dias sem tomar água, o que acontece? Começa a ficar prejudicada, começa a ficar doente. Então, quando essa energia é reprimida, independente da pessoa estar casada, estar solteira, estar divorciada, estar viúva, independente do que for, quando essa energia é reprimida, diga aí logo qual é o seu perfil, qual é o nome, sabe como interessa nessa. Quando a energia sexual da pessoa é reprimida, a saúde dela não vai estar 1000%. E dificilmente ela vai conseguir emagrecer também, tá? Então, a gente vai entrar dentro de todos esses aspectos, só que próximo mês
Próximo mês, não a partir de segunda-feira, tá? A partir do dia 8. A partir do dia 8 de junho, eu vou mandar lá dentro do grupo todo o cronogramazinho de aulas, tudo bonitinho. Agora, na segunda-feira, já vou mandar tudo para vocês. Os dias que nós vamos ter aulas ao vivo. Então, apareçam, porque vai ter aula, vai ter exercício para vocês fazerem sozinha, vai ter exercício para fazer com o boy, vai ter exercício pro dia dos namorados, tá? Então, apareçam. E aí, hoje, o que é que eu trouxe para vocês? Ó, estão vendo esses gráficos aqui? Que é isso? Isso, teoricamente, seria o homem, desde que ele começa a se relacionar sexualmente, e aqui a mulher. Qual é a diferença? Eu vou dizer aqui a letra, tá? Aqui é A, B, C, D, E. O A é desejo, o E é excitação, o C é platô, o D é satisfação e o R é resolução. O que acontece? Como é com o homem? Como é com o homem? E quem não tem boy? Quem não tem boy tem dedo, amiga. Nem se preocupa. Quem não tem boy tem dedo. Quem não tem boy tem Tinder. Calma que pra tudo na vida tem jeito. A gente tá falando de vocês. Porque tem um monte de gente que tem boy e que também... Assim, não vamos chutar, mas tem boy, mas o negócio não tá bom com boy. A gente vai melhorar o que tá bom com boy e o que não tá bom com boy. A gente, sem boy ou sem boy. É vocês, certo? E aí o que acontece? Como é com o homem? Vou até abrir uma mini live aqui no meu Instagram, porque, gente, assim, de verdade, na real, esse assunto é tipo assim, muito, 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 muito importante. Muito, tipo, absurdo. Cadê aqui? Deixa eu ver. Tá, vamos lá. O que é que acontece? A, B, C, D, E para o homem, A, B, C, D, E para a mulher. Tranquilo aí? Certo. E aí, o que acontece? Como é que é com o homem? O homem tá lá. Primeiro vamos entender. Vamos entender uma coisa. O que é cada uma dessas fases? O desejo para mulher é quando ela começa a ser estimulada. Seja visualmente, seja ali por toques, então ela começa a ter desejo. Certo? E começa a sentir aquelas frescurinhas, começa a ter desejo. Quando é que o homem começa a ter desejo? Quando ele começa a ter também fantasias, começa a ser estimulado. Então, essa é a parte do desejo. O desejo é aquela parte onde o estímulo ele começa a chegar. A excitação, ela já é mais fisiológica. Tipo assim, o desejo, ele ainda tá ali na cabeça, tá começando a aparecer, mas a excitação já é mais fisiológica. Então, o que é que vai acontecer? No homem vai acontecer a ereção e na mulher vai acontecer a lubrificação. É quando, tipo, o clitóris da mulher também começa a ficar mais inchadinho, ela começa a ficar mais lubrificada, tá? E aí ela tem a excitação. Depois tem a fase de platô, que é quando fica ali, né, num negocinho maravilhoso, tal, demora mais um pouquinho. Chega a fase de satisfação, que é literalmente o orgasmo e a ejaculação, e para o homem, para a mulher, isso é diferente, certo? E depois tem a resolução, que é tipo, acabou, cada um vai para o lado, não, cada um fica juntinho, descansando e tal. Ou a mulher, que ainda consegue ter orgasmos múltiplos, alguns conseguem, e aí depois descansa, terminou ali a questão do momento. Tá tranquilo isso aqui? Cadê? Deixa eu olhar aqui o que você está falando. Não faz parte. Tá, e aí o que acontece? Pessoal que tá chegando aqui no Instagram, essa aula tá rolando aqui dentro do Clube Além do Emagrecimento. Eu vou deixar só um pedacinho para vocês aqui assistirem, tá? O que acontece? Olha a diferença dos picos. Não pense em coisas erradas, eu tô falando dos picos, tá? Sem pensar segundas intenções aqui. O que acontece? No homem, ele tem desejo e excitação rapidinho. Pensou, fantasiou, já tá desejando, o negócio já subiu. A fase de platô pro homem, às vezes, é muito curta. Então, aquele momento onde tem o prolongamento da ereção, gente, na real, vocês não venham dizer que não é não, mas nem todo homem consegue ficar o tempo que a mulher precisa.
Eu não estou dizendo que ele foi rápido, tá? Vocês entendem como vocês quiserem. Mas olha a fase do platô para a mulher e a fase do platô para o homem. A mulher, ela tem o desejo, né? Tem a excitação, que ela também começa a ter a questão da lubrificação, começa a ter a questão do clitóris, começa a chegar mais sangue ali. E aí é por isso que precisa dos alimentos, para que esse bombeamento de sangue ele chegue nas regiões e faça com que tanto o pênis como a questão do clitóris seja estimulado ali por nutrientes. Só que, sem cabeça para começar, o negócio nem começa, entendeu? Por isso que a gente está falando de mentalidade primeiro. E aí, olha o tempo que a mulher precisa no platô para conseguir chegar na outra fase, que é a fase de satisfação. Agora, olha o tempo que o homem precisa. Então, o homem tem a ereção, ficou ali o tempo, teve a satisfação, morreu. Né? Tô falando de homens normais, porque quem tá aqui entrando lá vai dizer que não é assim. E aí, o que acontece? A mulher precisa de muito mais tempo no platô. Olha a diferença de tempo de um para o outro. E aí, aqui já tem aquela situação de que muitos homens, porque às vezes não tem uma conversa entre o casal, não conseguem fazer com que isso seja, como eu posso dizer, harmonizado. Quando o homem terminou o negócio. Se a mulher tem terminado, se a mulher tem atingido o orgasmo, se a mulher ter conseguido chegar lá no ápice do prazer dela. E aí, ela tá em um relacionamento, ela tá com o parceiro ali, mas ela não atingiu o orgasmo, ela não atingiu o ápice do prazer dela, ela não conseguiu liberar essa energia sexual dela. E aí, depois, tem a parte do descanso, que a pessoa realmente vai descansar ali depois que teve o orgasmo. E aí, o que acontece? Se a pessoa tiver bloqueios, se a pessoa tiver passado por diversas situações, e a gente pensando nas mulheres, o que é que vai ter? Ela não consegue sentir desejo. E aí, é comum o quê? Mulheres com alguns bloqueios não conseguirem nem sentir desejo, ou quando começa a sentir esse desejo, começa a reprimir. Tá? Ou então, até tem o desejo, até consegue pensar, até consegue querer, mas não consegue ter a excitação. Ou, na relação que ela tá, a fase do platô para ela não tá sendo satisfatória. E aí chega a essa situação de que muitas mulheres não conseguem ter a vida sexual que merecem. E essa vida sexual reflete na vida dela, reflete no emagrecimento dela. Ela está frustrada sexualmente, está frustrada financeiramente e não consegue emagrecer. E aí ela não consegue emagrecer porque outras áreas da vida dela não estão funcionando, e aí outras áreas da vida dela também não estão funcionando porque a vida dela sexual não está boa, porque o emagrecimento não está bom, e ela já começa a pensar o que alguns de vocês falaram, né? Eu tô acima do peso, quem é que vai me querer? Começa a vir todos esses tabus, tá? Deixa eu encerrar aqui no Instagram pra gente continuar aqui. Tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo? Tá travando ou tá ok? Mulher forno a lenha, mulher forno a lenha e homem a micro-ondas. Total. Total, total, total. E acaba descontando em comida. Para algumas pessoas, se não tiverem satisfação aqui, pode descontar na comida também. Para outras pessoas, se não tiverem satisfação, aqui vai não ter energia para fazer as coisas que devem ser feitas. E sem essa energia, vamos supor, eu vou dizer de mim, tá? Vou dizer de mim, estamos aqui entre mulheres, entre amigas. Na semana, que para mim não é, tipo assim, sei lá, não aconteceu, eu tenho menos energia para trabalhar. Certo? Cada pessoa vai responder de uma forma, tá? E aí, o que é importante vocês começarem a identificar é que se nós temos alguns bloqueios, e quais são esses bloqueios que podem causar a falta de desejo na mulher? Educação sexual contrária. O que é isso? Quando a criança, eu falo muito, né, dessa questão do desenvolvimento, quem está acompanhando as lives das 9 horas da manhã, tá vendo que eu tô falando muito dessa questão do desenvolvimento da criança na infância, essa questão da sexualidade. E aí, por volta dos 5, 6 anos de idade, a criança já começa a se descobrir. Ela já começa a saber que quando bota a mão lá, no pipizinho, sente alguma coisinha.
não é que vocês tenham que deixar o filho fazer isso em qualquer local, tá? Mas muitas vezes a forma como os pais falam para a criança que não pode tocar, deixa um trauma para a vida toda. E às vezes esse trauma está no inconsciente. Então, fica essa questão do tipo, a criança tá lá sem maldade, porque a criança não faz isso com maldade. Tá? Ela tá começando a desenvolver esse órgão, não é com maldade. A criança vai lá, tá tomando banho, bota o chuveirinho. A criança tá lá, tá tomando banho, faz alguma coisa e se toca e sente, porque ela tá começando a se descobrir mesmo. Tá começando a chegar estímulo em uma região que antes não tinha. Quando ela tinha 4 anos, não tinha estímulo nessa região. Aí começa a ter estímulo ali, ela faz, opa, peraí, o que é isso? Aí o menino começa a pegar a menina também, tá? E aí, a forma como os pais reprimem isso pode causar um bloqueio. O que pode acontecer também, a educação. Ah, é pecado. Eu faço parte da igreja e é pecado. Ah, a mulher tem que casar virgem. Ah, eu não tô falando de religião, não tô falando do que é certo e que é errado. Cada pessoa tem suas crenças. Só que essas crenças podem gerar na cabeça da mulher que sexo é errado, que não pode, que só vai poder depois do casamento, que se tocar é pecado. Então, tudo isso vai fazendo com que algumas mulheres tenham dificuldades de ter desejo ou tenham dificuldades de ter orgasmo, tá? Outra coisa também, a questão de abuso. Não estou falando de abuso só da questão da pessoa ser realmente explorada e ter sido tocada ou alguma coisa, mas a forma como aconteceu, por exemplo, sem querer achou alguma coisa pornô dos pais ou do irmão mais velho. E essa sexualidade é apresentada para ela de uma forma muito bruta. Ou sem querer pegou papai e mamãe fazendo alguma coisa. Nunca vi Larissa ser nesse... Queria nem rir. Gente, me dá 1 minuto que eu tenho que mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu pegar ali. Só por causa do que Juliana falou. Se eu voltar, depois eu mostro para vocês o que é. No fim, quando a gente terminar, eu mostro para vocês o que foi que eu fui pegar. E aí, voltando aqui, então toda essa repressão que acontece com a criança, ela leva para a vida adulta. E aí faz o quê? Com que muitas vezes o desejo acabe sendo reprimido. E aí é pecado. E aí ela começa a associar sexo com outras coisas. Então, por exemplo, eu anotei algumas coisas aqui do tipo, o que sexo significa para você? Não precisa nem vocês responderem. Mas olha, algumas coisas que podem surgir. Para algumas pessoas, sexo pode ter relação com preguiça. Sim, oxe, vou fazer nada. Tô cansada, cheguei do trabalho agora. Vou nada, e vou ter que ir, depois vou ter que tomar banho, não sei o que e tal. E... aí tem preguiça, não vai. Para algumas pessoas pode ser repressão. Para outras pessoas pode ser pecado. Porque tá na não que seja errado você estar na igreja, mas a forma como isso foi apresentado para você criou em você uma crença de que é pecado, de que só pode depois do casamento. Cada pessoa tem sua crença, respeito, mas a forma como isso foi passado pode criar um bloqueio na cabeça da pessoa que ela não consegue se liberar na hora que tá ficando com o marido, na hora que tá ficando com alguém, tá? Outra coisa também, algumas pessoas sentem dores no corpo. Claro que tem a questão, algumas pessoas têm endometriose, tem alguma questão realmente fisiológica, mas às vezes até essas questões acontecem pela forma como essa energia foi provocada no corpo daquela pessoa para fazer com que ela se puna. Então, às vezes, a dor, às vezes tem alguma coisa e às vezes nem tem nada, mas a pessoa sente dor como uma forma de punição, porque, tipo assim, não pode. A mente dela, o corpo dela começa a reprimir essas coisas achando que não pode, tá? Para outras pessoas pode ser obrigação. Quem nunca, até eu já fiz isso, quem nunca ficou com um boy,
com o namorado, com o que foi, sem estar afim, e ficou por obrigação. Porque chega na cabeça da gente que se a gente não ficar com o boy, não ficar com o marido, ele vai procurar outra. E acontece muito isso. Aí a mulher começa a achar que ela tem a obrigação de ficar e de dar prazer para o marido e ela não precisa ter prazer. E ela não precisa. E para ela, e o que acontece com ela tanto faz. Porque se ela não der, ele vai pegar outra. Né? E aí, para outras pessoas, o que significa? Que é errado. Para outras pessoas, eu ouvi isso aqui, ó, de vocês falando. Sexo é vergonha. Vergonha do corpo, vergonha de se mostrar para o outro. E se você tem vergonha, se você nem se aceita, como é que o outro vai lhe aceitar? Né? E aí vem a questão do emagrecimento. Porque, vê, se você, para você fluir, para sua vida financeira fluir, para o seu trabalho fluir, para tudo na sua vida fluir, para esse estresse reduzir, para essa ansiedade reduzir, a sua vida sexual é importante ficar bem. Aí você não fica porque você está acima do peso. Aí, tá vendo que gira um ciclo? Sua vida sexual não tá bem, aí você ganha peso por causa disso. Aí você deu uma travada, voltei, deu uma travada aqui, acho que voltei. Aí você ganha peso, aí você tem vergonha de se relacionar com as pessoas e volta alimentando esse ciclo. É tão interessante essa questão, gente, que porque assim, muita coisa, como vocês já sabem, né, acontece pelo nosso inconsciente. E aí, eu tava vendo alguns comentários nesse workshop que eu tô fazendo. E aí tinha uma questão seguinte: tem mulheres, você sabe, porque assim, cada pessoa engorda de um jeito, né? Tem aquela pessoa que engorda mais quadradinha, tem aquela pessoa que engorda, que fica maior em cima e as pernas ainda ficam mais fininha, e tem aquela mulher que engorda e fica, tipo, com o corpo todo modelado, com a cinturinha, fica com o quadril, o bumbum fica lá em cima, e ela, tipo, é uma paniquete mais cheinha. O que acontece? Dependendo de como foi a vida sexual dessa mulher, ela tem uma energia sexual tão grande que ela pode engordar de forma inconsciente para esconder o corpo dela. E eu conheci e parece brincadeira, mas eu conheci uma pessoa assim. Ela não tinha tanto essa energia, de querer do corpo que chama atenção, caso ela emagrecesse, mas ela tinha uma energia mais do pessoal que se esconde. E aí ela engordou. Ela falou isso para mim, ela fez: Lari, eu trabalho com homem. E aí eu já tive problema de abuso na infância. E eu engordei de forma inconsciente. Eu percebi que eu comecei a engordar com uma... E ela, assim, ela se veste de forma muito simples. É tipo... calça preta, blusão, ela é bonita, mas ela não se veste com muita vaidade. E como ela trabalha com muito homem, ela se permitiu se vestir assim, não tô dizendo que é errado, que é feio, cada um se veste como quer, mas ela se permitiu se vestir assim, se permitiu engordar para se proteger. Para não ser a mulher bonitona que tá no meio dos homens e os homens vão dar em cima, porque quando ela era criança, alguém fez alguma coisa com ela. Sabe? E aí a pessoa começa a se culpar. Começa a dizer, começa a achar que o que aconteceu na infância dela, a culpa foi dela. Fulaninho passou a mão em mim, não sei o que, aconteceu isso aqui, aconteceu isso na escolinha, aconteceu isso aqui, e a culpa foi minha. Só que isso de forma inconsciente. E aí ela começa a se reprimir, a se reprimir, a se reprimir, não consegue ter desejo, não consegue se excitar. Se ela não consegue ter desejo, não consegue se excitar, o resto também não acontece. Então, antes da gente pensar em relação ao alimento, qual é o melhor alimento, o que é melhor, o que fazer, o que não fazer, qual é o melhor exercício, a gente tem que pensar na nossa vida, né? Tem que pensar no que, eu quero que vocês saiam daqui hoje respondendo o seguinte: o que é que hoje o sexo significa para vocês? O que é que isso significa para vocês? E o que vocês gostariam que significasse? Porque é importante, gente, essa energia sexual ser colocada para fora. Isso é muito importante, tá? E aí, para quem tem algumas coisas que são interessantes vocês começarem. Voltou? É importante algumas coisas vocês começarem a se conhecer.
Né? Eu não tô dizendo que é tipo assim, para vocês ficarem viciadas em se masturbar. Mas até para você, vamos supor, teoricamente, as relações deveriam ter mais conversas sobre isso. Porque às vezes o homem não sabe disso. O homem às vezes não sabe que nesse momento aqui você tá com desejo nele, você começou a ficar excitada, mas para você chegar aqui, você precisa ser estimulada, 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 estimulada. Só que ele já tá querendo terminar o negócio. E você ainda não tá nem perto. E aí ele não sabe disso. E aí, às vezes, o assunto é tão tabu que é difícil conversar, às vezes, até com parceiro. E é importante começar a refletir sobre como essa conversa vai chegar, né? Sobre como isso vai ser falado. Dizer, oh, amor, vem cá. Poxa, ia ser tão, a vida da gente ia ser tão melhor se isso aqui tivesse fluindo. A vida da gente ia ser tão melhor se a gente tivesse em harmonia com isso aqui. Né? Eu tô querendo me descobrir melhor. É importante para mim. Vamos tentar conversar sobre isso? E aí, se você se conhece, você consegue dizer ao seu parceiro o que é que você gosta e o que é que você não gosta. Você consegue dizer para ele: ah, não, eu fico mais excitada com penetração. Ah, não, eu fico mais excitada com toque. Ah, não, eu gosto que toque no meu pescoço, eu gosto que toque no meu pé. Só que você precisa se conhecer, porque se nem você se conhece, se você nem você se conhece, como é que você vai dizer pro outro? Fábio colocou aqui, ó. Sofri muito com isso com meu ex-casamento. Meu ex tinha ejaculação precoce. E tu tem uma energia sexual muito forte. Aí realmente causa sofrimento, porque não tem harmonia aqui, tá? E aí é importante ter essa conversa dentro do relacionamento de vocês, tá? Então, primeira coisa, conversa. Lari, não tem um boy. Não tem um boy. Você tem você, meu amor. Você tem você e você pode ter essa perfeição aqui também. Pode deixar lá abaixo, que já tá na... Você pode ter você e você pode ter essa perfeição aí, aqui, pra naquela, brigar com o marido e não tive a fim de fazer as pazes logo, mas pra fazer as pazes logo, eu tô aprendendo a fazer as pazes logo, porque eu era meio rancorosa, mas eu tô aprendendo a fazer as pazes logo. Você pode ter isso aqui e olhar pra isso como algo que você tá se reconhecendo, como você tá se conhecendo, como algo que você tá aprendendo mais sobre você, né? Então, assim, não exatamente isso aqui, para quem não conhece, é o Bullet. Gente, eu comecei a. Deixa eu ver se tá carregado. Quando eu comecei a ter essa ideia, eu até conversei com a menina, que eu compro as coisas a ela, pra gente fazer uma parceria. E aí, se ela topar a parceria, eu vejo se ela consegue fazer alguns descontos de algumas coisas para vocês. Mas esse aqui, ó, ele faz isso aqui. Aí, esse meu aqui, só pra você ver, quase que a live caía. Que eu apertei aqui o negócio sem querer. Ó, isso aqui é o 1. Aí ele faz de várias formas. Aí fica mais forte. Deixa eu descer aqui, ó. Aí fica mais forte ainda, que ele já tá começando a girar aqui na minha mão. Estão vendo? Aí ele fica fazendo pulsações. Enfim, tem 10 estímulos diferentes. Aí, e ele é controlado pelo celular. Aí o que acontece? Claro que eu sei que tem muitos homens com a cabeça muito fechada para essas coisas e é mais difícil chegar lá. Mas assim, quem tá solteira tem brinquedinhos, tem várias coisas, tem a própria mão de vocês, que vocês podem começar a se conhecer mais, a se tocar mais, a ver onde você sente mais estímulo ou não, certo? Isso é o primeiro passo. Beleza, eu concordo com você, é importante sim. Mas tem algo mais aí? Esse é o primeiro passo. Por quê? Mesmo que às vezes a gente cobra muito do outro, mas será que o outro não estava esperando da gente falar também? Né? Então vamos ver o que é que a gente pode fazer, a nossa parte? Como é tradicional. Esse aqui é Mara. Esse aqui Nossa, é bom esse aqui, viu? E aí, assim, tudo isso que eu tô trazendo hoje para vocês é para vocês começarem a refletir sobre como eu posso conversar com o boy, sobre o que sexo significa para mim, sobre o que é que eu tenho que começar a me conhecer mais. Peraí, Larissa trouxe esse assunto à tona para mim. Como é que tá? Como é que tá dentro de mim, né? E aí eu trouxe uma pesquisa para vocês que o pessoal fez. Deixa eu achar aqui. Ó, eu achei, tipo assim, mega interessante essa pesquisa.
que... Cadê, meu Deus? Eu anotei. Porque eu anoto as coisas e nem eu entendo depois que eu anoto. A relação, né, essa pesquisa, eles fizeram a relação eles pesquisaram, tá? 2.000 e poucas pessoas e relacionaram. E a pergunta foi o seguinte: será que o quanto a vida sexual da pessoa tá legal tem relação com o dinheiro dela? Aí a pesquisa mostrou assim: maior qualidade sexual, as pessoas que têm uma qualidade, uma vida sexual melhor, se sustentam com seu próprio dinheiro e têm reserva financeira. E as pessoas que têm uma baixa qualidade sexual, ela depende dos outros para se sustentar. Raquel, esse grupo que se encontra pessoalmente vai prestar, não. Ai, vocês duas juntas são maravilhosas. Todas vocês. E aí a gente começa a observar. Peraí, se a pessoa não tem desejo por ela, se a pessoa não tem desejo por outro, será que ela tá tendo desejo pela vida? Ou tá tendo o desejo que ela deveria ter pela vida para ela almejar todos os sonhos que ela merece ter? E se ela tá tendo ou não tá tendo esse desejo, será que ela tá tendo desejo para emagrecer? Porque se ela não bota essa energia dela para fora, ela não tem desejo pela vida, não tem desejo pelas coisas, não tem desejo pelo mundo. Ela fica, tanto faz. Aí a pessoa fica, tá, pra que eu vou emagrecer? Tá, pra que eu vou me cuidar? Se eu não tenho nem desejo por mim, não tenho nem desejo pelo meu parceiro, não tenho... Aí eu começo a ter poucos estímulos com outras coisas. E esse desejo aqui, ele não acontece só no sexo. Se você perceber, por exemplo, Larissa, eu tô solteira, mas observa se você tá tendo esse desejo na sua vida. Não nesses picos, mas, por exemplo, vamos supor, você vai organizar uma viagem. Eu sempre gosto de trazer outros exemplos para que vocês consigam associar. Você vai organizar uma viagem. A partir do momento que você pensa na viagem, então vou comprar um carro, sei lá, a partir do momento que você pensa, você tá começando a ter desejo. O desejo, lembra que eu falei que tá na mente? O desejo está na mente. Quando você começa a pesquisar, quando você começa a olhar as primeiras coisas, você começa a entrar na excitação. Poxa, chegou uma promoção de viagem. Poxa, eu recebi um dinheiro que eu vou poder dar entrada no meu carro. Eu começo a ficar excitada para fazer. Aí chega a fase do platô, que você começa a procurar, pesquisar. E é onde você passa mais tempo procurando, pesquisando, olhando, analisando o que é melhor. E aí depois você chega a satisfação que você comprou, você viajou. E depois a resolução. O que aquilo ali trouxe para sua vida. Então isso aqui, se também não está acontecendo nas outras áreas, como é que está a sua vida de forma geral? Né? Por isso que a saúde sexual se reflete muito nas outras áreas da nossa vida. E muitas pessoas que estão com essa energia sexual muito baixa deixam a vida me levar. Então, hoje o nosso papo foi esse, foi um alerta de reflexão do tipo, como é que eu tô aqui e como é que eu gostaria de estar? O que é que o sexo significa para mim? Peraí, qual foi a nota que eu dei? Qual foi a nota que eu me dei ali no começo? E será que eu dei de verdade? Porque, assim, possa ser que eu até esteja tendo relações com meu marido, tendo todo mês ou toda semana, independente da frequência. Mas será que tá bom? Será que eu tô me sentindo realizada? Será que ele tá conseguindo me deixar realizada? E será que ele sabe? Porque a mulher finge, e mulher finge bem. Então, assim, quanto mais vocês fingirem, mais ele vai achar que tá tudo bem. Porque homem foi educado com filme pornô, homem foi educado mostrando que ele pode, né? Até a Raquel falou aqui na aula. Minha gente, aula de escola, quando começa a falar disso, os homens já ficam lá em cima, dizendo que é o pegador. Não pega ninguém, mas fica dizendo que é o pegador. E as meninas já ficam reprimidas. Então, tudo isso tem relação. E é importante vocês observarem e olharem para isso. E aí, a proposta é essa. Próximo mês, a gente entrar dentro mesmo desse assunto e falar de formas mais aprofundadas sobre cada fase dessa. Porque, assim, primeiro a gente resolve o que? O desejo. Se eu não tenho desejo, como é que eu vou ficar excitada se nem desejo eu tenho? E aí, depois, eu começo a
entender como eu posso ficar mais excitada, tanto pensando em questões comportamentais, como pensando na alimentação, né? Peraí, quais são os alimentos que podem fazer para que quando eu realmente desbloqueie minha mente, quando eu realmente queira fazer e queira me estimular, pode me ajudar mais. E a perda de peso também vai ajudar, porque uma pessoa que está pesada, hoje eu atendi um menino, ele me falou assim, eu perguntei a ele, porque ele estava sofrendo de efeito sanfona. Aí eu mal atendo homens, por isso que eu nem posso quando eu atendo homem, para evitar o excesso de homens que eu atendo, porque eu atendo mais mulher. Eu vou até investigar isso. Assim, né? Claro que um adendo. Essa questão de eu ir atender mulheres é questão de nicho, de marca e tal, tudo. Mas eu evito atender homem, claro, por uma questão de posicionamento, mas a forma como eu falo, eu vou começar a investigar isso para ver se não tem alguma coisinha aqui por trás. Mas, assim, o que é que ele me falou? Que quando ele começou a emagrecer com 19 anos, o estímulo dele foi porque ele não estava tendo disposição nem para transar. E aí ele fez, opa, preciso, estava com 120 quilos, um menino de 19 anos, com a energia, teoricamente, com a energia sexual lá em cima. E que tem que mostrar que tá nessa fase, né? Não consegue, aí ele começou a emagrecer. Só que aí ele fez o processo meu doido lá e voltou a ganhar peso de novo. Mas, enfim, começa a observar como é que tá isso com você. E aí a gente vai tratar próximo mês cada uma dessas fases de forma calma, tranquila, porque é muito profundo o conteúdo de cada um desses assuntos aqui. Aí depois a gente vai entender essa questão do platô, entender a questão do autoconhecimento, de você ir lá, se tocar, questões relacionadas. Gente, não sei se vocês já ouviram falar, porque minha bolinha tá aqui, minha bolinha tá guardada. A questão do popularismo. É saúde. É um exercício de saúde, porque até a incontinência urinária melhora, tá? Então, depois vocês pesquisem aí para ver o que é. Tipo, melhora também a estimulação, melhora a saúde sexual mesmo da mulher, tá? E aí, para quem não sabe, o popularismo é você fazer isso aqui, dentro do canal vaginal, só que existem brinquedinhos para você se exercitar. Então, aqui, a gente também faz exercício no pipio, não só treina. Vou voltar a beber. Não, amiga, não volta a beber, porque piora, tá? Bebida piora. A não ser que seja tipo assim, aquele vinhozinho que você vai tomar com boy, né? Pra fazer um clima ali e tal, né? Ou com sozinha também. Gente, eu adoro quando eu tô, tipo assim, sozinha. No momento que eu tô sozinha, eu mesma, ficar com vinho. Tipo assim, nossa, ótimo também. E aí a gente vai falar a questão do desejo, tá? Para quem está com dificuldade realmente, chega lá o que pode ser, como fazer, e vai concluir, né? Porque tem a questão para a mulher, algumas mulheres conseguem ter orgasmo múltiplos, outras não. E aí, quando termina, o que é que a gente faz? A questão de, tipo assim, algumas pessoas, tipo assim, acaba e acaba, outras pessoas continuam a questão do carinho e tal. Como é que isso pode ser feito? Tá? E a gente vai conversar sobre isso próximo mês, de forma bem aprofundada. Vou mandar para vocês os calendáriozinhos. E eu tenho certeza que vai ser muito massa. Eu vou adorar. Eu vou super curtir. Eu tive essa ideia hoje. Eu mudei a aula todinha. Gente, eu mudei a aula todinha de hoje. Como eu falei pra vocês, a gente ia falar de alimento. Mas eu mudei a aula todinha hoje. Porque, tipo assim, eu fiz, nossa, a gente tem que mudar a cabeça. É a cabeça o negócio. Pra depois a gente conseguir trabalhar mais a questão dos alimentos. Porque não adianta sair falando aqui 1.500 alimentos. Porque, assim, o que adianta você sair comendo, tomar maca, fazer 1.500 coisas se você não consegue falar pro seu boy o que tem que fazer? Vai mudar nada, tá? E aí eu quero saber se vocês gostaram, o que é que vocês acharam, se foi bom, se foi ruim. Eu amei, eu tô apaixonada por esse tema. Vou falar mais sobre isso também no Instagram, mas aí de forma bem aprofundada. Meu celular tem nem espaço para salvar as coisas. De forma bem aprofundada, a gente vai ver isso aqui dentro do clube. E aí, quero saber quem curtiu. Porque, tipo assim, se vocês também não curtiram, fala, não, Lari, achei nada a ver. Não gostei, tem nada a ver comigo, não quero nem saber. Por mim, deixa eu sentar aqui, porque eu já falei tanto. Hoje eu saí tipo, de atendimento para live, de live para cá. Deixa eu ver aqui. Curtiram, gostaram? E aí, meninas que vieram por convite, quem foi? Me dá um oi aqui. Quem veio por convite?
Ah, eu acho que tiveram umas amigas tuas que entraram depois, Flavinha. Deixa eu, deixa eu mandar de novo o, o link aqui para elas, para ver se elas conseguem chegar aqui. Se elas conseguem entrar. Deixa eu ver quem está falando aqui. Deixa eu só. Vamos falando aí que eu vou olhar, tá? Deixa eu só abrir aqui o outro grupo do convite para o pessoal, se tiver alguma dúvida, falar alguma coisa. Mas tem tanto grupo, tanta mensagem que eu mesmo me perco. Deixa eu ver. E quando eu sair daqui, eu ainda vou falar, eu ainda vou dar aula daqui a pouco, pessoal, Tiago. Hoje foi o dia. Pronto. É engraçado. Ó, gente, eu tô. Deixa eu colocar aqui. Eu tô. Todo dia, 9 da manhã, se vocês não estão acompanhando, eu tô fazendo as lives falando sobre os perfis de emagrecimento, né? E o meu perfil é de falar muito. Pronto, hoje foi um dia que eu, tipo, morri de falar. Pra eu comer vai ser difícil. Já vou falar quem tem aqui, né? E aí, é isso que não. Gente, ó, pra vocês que são novas aqui, que não conhecem, que não sabem muita coisa, é o trio terror do clube, né? Terror que eu falo assim com amor. Raquel, Flávia e Dark. Quando se juntam as três. Minha gente, quando se juntam as três, podem ver lá no grupo, viu? Quando uma não fala, já pode perceber, pode achar que tem alguma coisa estranha, tá? Mas, ó, gente, ó, existem, isso aqui é, meu Deus, carinho nisso aqui. Vocês podem fazer com brinquedo, a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou conversar com essa minha colega, que é dona de um sex shop, e aí eu posso até conversar com ela, se ela topar a parceria, em um desses encontros, ela vem falar aqui com vocês. E ela, tipo assim, ela é 10 vezes Larissa, porque assim, eu tenho hora que eu sou minha palhaça, mas eu não sou sempre, né? Tem hora que eu sou mais séria. Mas ela é palhaça toda. Minha gente, ela faz umas lives incríveis. Antes ela não aparecia, antes era só a mão dela mostrando os brinquedos. Aí hoje em dia ela fala, ela aparece, meu Deus, é maravilhosa. É maravilhosa mesmo. E aí morro de rir com ela. E aí eu vou ver se ela topa vir falar com vocês em alguma dessas aulas. Então, assim, já aviso logo, pelo amor de Deus, convidados, vocês apareçam aqui, não me façam passar vergonha, não, tá? Mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí, próximo mês, a gente vai entrar e aprofundar nesse conteúdo. Tanto na parte da alimentação, como na parte do que fazer, do que estimular, de como quebrar os bloqueios, de como, enfim, se conhecer melhor, de como falar com o boy. Tá certo? Fechadinho? Brigadinho por vocês estarem aqui. Deixa eu ver se alguma das meninas acabou entrando depois. Alguém chegou depois, alguém entrou aqui depois. Deixa eu ver, Regiane tá aqui. Quem acabou entrando depois, que não entendeu, que bugou, eu vou deixar essa live salva para quem conseguir assistir depois, para quem quiser assistir depois, e depois ela só fica disponível lá dentro do clube, tá? E meninas, dentro do clube eu já vou subir a live logo para lá, se vocês quiserem assistir depois, ou para quem for assistir depois, ou para quem viu depois de 100 anos que eu postei aqui. Espero que gostem. Mas é isso, meus amores. Se tiver alguma convidada aqui na aula, tá? Cadê? Recebeu seu convite, adorei. Obrigada. Se tiver alguma convidada aqui, porque tem convidadas que falou comigo lá no Instagram, tem convidadas de vocês e tem quem veio da live de ali. E aí, se alguém quiser conhecer mais sobre o clube, entender melhor isso que eu tô falando, entender tudo que a gente faz, manda uma mensagem para mim no privado, porque aí eu vou dar para você de presente um link onde você vai ter 7 dias gratuitos para ficar lá. Você vai fazer a sua inscrição, vai ter 7 dias gratuitos. Depois dos 7 dias que você vê que nós somos pessoas lindas e maravilhosas, a nossa família é show, aí você quiser continuar, o valor é R$ 37,90 por mês,
tá? Se você não quiser continuar, aí só é solicitar o cancelamento. Mas vão ter 7 dias aí para você aproveitar, curtir, conhecer a nossa família e ser recebida com todo o carinho do mundo que essas meninas têm e que eu também tenho, tá bom? Gente, beijo no coração de vocês e até depois, né? Porque vocês não param de falar no grupo. Hey, manda uma mensagem para mim no privado, tá? Se você, não sei se você pegou meu número, mas deixa eu até anotar aqui, 91997-367026. Eu acho que pode ser que você tenha meu número. Aí manda uma mensagem para mim que eu lhe mando esse link, tá? Esse link não tá, tipo, disponível para geral. Tá disponível para vocês, para quem participou da live da Eli comigo. Certo? Meninas, beijo no coração. Boa noite. E tem live sábado e domingo, tá? Se liga, eu vou colocar lá no grupo, eu tenho que olhar na minha agenda. Mas, se eu não me engano, sábado e domingo tem live também, certo? Pra gente conversar. Então, apareçam, porque falta de tempo, não é? Tá todo mundo dentro de casa. Beijo, Flavinha. Beijo, Raquel. Beijo, Rejane. Beijo, Pri. Beijo, quem tá mais por aqui? Dark tá por aqui. Beijo, 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 beijo pra vocês, meus amores.